Tem pessoas que não conseguem sequer começar a ler um livro sem postar nas redes sociais. Eu até me pergunto, será que ela leu mesmo esse livro? Ou ela só tirou a foto da página, ou ela só tirou a foto da capa lá pra dizer que tá lendo, pra, enfim, passar essa imagem de que é alguém que lê. Tem pessoas que não começam um curso sem postar nas redes sociais que começaram um curso. Tem pessoas que não vão na igreja sem postar que foram na igreja. Tem pessoas que não... Aí completa a frase sem postar que fez essa tal coisa. Esse texto não é meu, é de um áudio de uma amiga minha que estava falando sobre algumas pessoas que têm esses comportamentos de ter que postar tudo que fazem, como se tivessem que dar satisfação ou até como se estivessem em busca de serem valorizadas pelo que elas estão fazendo. E, né, longe da gente ser aqui hipócrita. Eu mesma posto coisas, eu mesma, né, a gente faz isso, é um comportamento ali, né, natural desse momento que a gente tá vivendo, cultural, de as coisas que a gente tá fazendo, que a gente acha legal, a gente querer postar, a gente querer compartilhar, a gente querer as palminhas, a gente querer os elogios, né, a gente se conecta também através disso, mas o ponto é, será que o que a gente está fazendo tem mais de essência ou mais de aparência, né? Será que eu tô lendo os livros que eu realmente quero ler ou eu tô lendo porque vai me dar um status? E também longe de mim ser hipócrita de falar que status não importa, porque status em alguma medida importa, né? A aparência importa pra gente fazer movimentos antagônicos a isso, né? Contraculturalmente a isso, a gente precisa ter disposição de encarar algumas coisas e a gente faz essas escolhas às vezes até de uma forma sem perceber, a gente tá fazendo coisas que vão nos garantir um status, né? Eu vi aquele filme Amores Materialistas, até tinha feito um vídeo no Insta sobre ele, porque esse filme, assim, é perfeito para ilustrar essa lógica do status e do quanto que a gente precisa aparentar, quanto que a gente tem esse valor social, né? Tem um cara que eu pensei agora, né, de mais tempo, que fala sobre o valor sexual, valor de mercado, alguma coisa assim, que ele meio que fala sobre essa lógica, né, do quanto que a gente tem valor no mercado, no sentido assim, se eu sou nova, se eu sou bonita, se eu não tenho filhos, se eu daqui a pouco falo inglês, se eu tenho uma profissão, meu valor é mais alto, se eu sou feia, velha, enfim, assim, é complicado alimentar essas lógicas, porque a gente quase que, assim, acaba com a nossa autoestima, com a nossa autocompaixão, né? Tem pessoas que estão aí fazendo curso, vendendo curso com relação a essa lógica. Então, falar que essas coisas não existem, né, de uma forma assim, vamos todo mundo agora ser super espontâneo, não se importar com isso, é meio que descontextualizar do contexto, se é possível isso, né, mas se alienar do que a gente tá vivendo. Mas o meu ponto aqui, a moral da história, a moral desse episódio aqui é a gente poder refletir se a gente tá fazendo algo porque genuinamente a gente quer, ou a gente tá fazendo para mostrar, a gente está fazendo para em busca de uma medalha, em busca de um elogio ou para, enfim, alimentar outras coisas dentro de nós, outros monstros dentro de nós. E a história de hoje, ela vai ser muito pontual, mas assim, muito certeira dentro desse assunto. E a gente vai falar sobre leitura, sem falar sobre leitura. A gente vai falar sobre organização e meta, sem falar sobre organização e meta. Mas espero que vai fazer sentido. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Streit, eu sou mãe, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em TCC, sou todas essas coisas, mas eu também sou apaixonada por entender como as nossas memórias interferem na forma que a gente se relaciona hoje, na nossa qualidade de vida hoje, na nossa satisfação, na nossa felicidade. E esse aqui é o meu podcast, você também se precisa. O nosso lembrete de, às vezes, sair, né, dali da maré, sair da corrida, do hamster e olhar para o que está acontecendo dentro, para o que a gente precisa, porque a gente quer, para o que a gente não quer, para o que a gente não aguenta mais. Então, é um movimento de parar e refletir. E até aproveitando esse momento, essa fala, esse ensejo, de falar para vocês que estão aqui acompanhando, quero deixar um convite
para que as coisas que a gente fala aqui nos episódios, para as coisas que forem fazendo sentido para vocês, para que de verdade cada um que tá aí ouvindo, assistindo, enfim, possa fazer um movimento de autoanálise, possa fazer um movimento de amor consigo mesmo, de cuidado, de compaixão, enquanto tá assistindo, enquanto tá ouvindo, mas fora, em outros momentos também, que não é passar a mão na sua cabeça, não é ser autoindulgente, né? Não é se permitir coisas que não tem sentido na vida de vocês, como um movimento infantil de, enfim, chutar o balde, mas de realmente olhar para o que tu precisa, de realmente fazer esse exercício. Eu desejo muito que os episódios eles sejam lembretes desse autocuidado. Uma vez eu escrevi um texto no Instagram, veio uma inspiração assim, muito pensando no meu momento da vida, naquela ocasião, naquele momento, sendo redundante, que era o autocuidado é o primeiro que se vai, né? Naquele momento que eu escrevi aquele texto, eu tava assim, num momento muito de trabalhar demais, fazer muito mais coisas pros outros do que pra mim, às vezes assim, tá apertada com prazo, com coisas assim, e aí eu experienciei isso, né? Do autocuidado ser o primeiro que eu abri a mão. E de ver também na clínica muito isso, né? A pessoa tá trabalhando demais, então já falta academia. Tem um livro super legal que é de alguns artigos de Harvard, né? Da Harvard Business School. E aí eles selecionaram vários artigos ao longo de 10 anos, 20 anos. Daí é um compilado, né? Esse livro é sobre autogerenciamento. Lá dentro de todos os artigos muito incríveis que tem, né? Eles falavam lá, em um dos artigos, enfim, tinha essa referência de que a gente não pode ficar tirando da nossa vida pessoal as coisas, o tempo, a fatia de dedicação, enfim, para ficar colocando no trabalho. Por exemplo, eu não posso ficar toda hora querendo matar minha academia ou não fazer, por exemplo, marmita ou não me alimentar bem para trabalhar mais. Então, qual que é a lógica, né? Claro que, eventualmente, a gente vai fazer isso, uma vez ou outra. A gente vai se privar ou a gente vai ter que abrir mão de algo pessoal em prol do trabalho, em prol de algum projeto, sei lá, algo ali, mas que seja realmente pontual, né? Realmente a exceção. Às vezes a pessoa fala para si mesma, mente para si mesma que é a exceção e é a regra. Então, o que acontece? Se todas as vezes eu passo meu horário que seria da academia, para trabalhar, ou se por várias semanas ou uma semana, vários dias ali seguidos, eu não durmo bem para trabalhar ou para entregar algo, ou enfim, vou tirando da fatia das minhas necessidades para dar conta do trabalho, para dar conta de algum projeto, para fazer algo ali que seja pontual, e que a gente sabe que às vezes é um padrão, não é pontual, né? Por isso que eu acho importante falar aqui. O que acontece? Às vezes eu vou dar conta do trabalho lá em 7, 8 horas, porque eu tô cansada, porque eu não dormi bem, porque eu não comi bem, porque eu não tô me exercitando, não tô com a cuca fresca. E aí, se eu cuido de mim, às vezes eu consigo estar mais focada, né? Se eu tô bem, né? Eu consigo produzir melhor, tudo isso que a gente já sabe. Só que a gente esquece. E também aquela coisa, né? Obviamente, não é que eu tô comendo bem, que eu tô dormindo bem, que eu tô me sentindo bem, que eu tô praticando atividade física, que eu vou virar agora uma Transformer, que eu vou virar Mulher Maravilha. Não é isso. Às vezes eu vou procrastinar, às vezes eu vou enrolar o trabalho, às vezes eu vou levar mais tempo numa coisa e faz parte. A lógica é que ficar tirando da vida pessoal não é um bom negócio, porque a gente vai emburrecendo. A gente vai meio que... a gente acha que tá fazendo um bom negócio ali, naquele momento, mas a gente não vê que às vezes a gente vai ficando num teto de crescimento ou até de produtividade, ou a gente vai fazendo coisas assim muito rasas, às vezes mal feitas, sabe? Então, por isso que é importante ter esse olhar pro realmente o autocuidado, não o autocuidado como uma coisa supérflua, não sei como é que fala, luxuosa. Enfim, mas o autocuidado como uma coisa essencial. Então vamos para nossa história aqui, que é da Brenda que trabalha comigo, uma querida. E eu amei quando ela me mandou essa história. Até aqui um parênteses, muito obrigada por todas as histórias que vocês me mandam. Eu amo, fico muito feliz cada vez que eu abro o meu e-mail e tem uma história nova. Cada vez que vem uma história de vocês. Eu acho isso incrível, poder realmente construir esses episódios, a gente construir esse espaço aqui que faz sentido para nós, sabe? É uma honra. E podem mandar as histórias de vocês, seja
história grande, história pequena, história muito significativa e emocionante da vida inteira, querem fazer toda uma, né, uma síntese, ou algo muito pontual, curto, mas com sentido, com significado, eu vou receber aqui de braços abertos, então vai aparecer meu e-mail, pode mandar para esse e-mail, que vai ser muito especial e quem sabe, né, eu conto sua história em um dos nossos episódios. Então vamos lá, a Brenda me falou assim: Oi Ana, tudo bem? Me dei conta de algo que gostaria de compartilhar contigo. Ontem terminei de ler um livro que eu gostei muito e lembrei que no ano passado eu anotava no bloco de notas todos os livros que eu lia durante o ano. Era uma meta de leitura que eu tinha. Esse ano percebi que isso não funcionou e, na verdade, ano passado também não. O que eu achava que era um simples modo de organizar minhas leituras acabou se tornando uma pressão gigantesca. E lembrei daquele vídeo que tu fez no canal sobre o que te ajudou a ler mais e melhor, que me ajudou muito a pensar no que fazia sentido para mim. Até um parênteses, né? Como ela deixou aí a bola picando, vou chutar. Vai aparecer esse vídeo para que tu possa assistir. É um livro que eu conto algumas coisas que me ajudam a ter uma relação mais leve e mais gostosa com a leitura. Então vai aparecer nesse card, ou se tu estiver ouvindo aí no Spotify, assistindo no Spotify, a gente vai colocar na legenda aqui para que tu possa assistir esse vídeo lá no canal. Continuando. Percebi que aquele bloco de notas reforçou muito minhas vozes críticas internalizadas, que diziam que eu tinha que ler mais e mais e mais. E eu acabei me desconectando daquilo que eu gostava tanto. Me sentia insuficiente quando não conseguia atingir aquela meta, e que não era nem realista para o meu momento de vida. Esse ano, sem bloco, tenho conseguido aproveitar muito mais minhas leituras e lendo o que realmente importa e faz sentido para mim. Aprendi que nem tudo precisa ser tão organizado assim. Obrigada por ler minha história, te admiro muito. Um beijão. Ai, querida, eu que agradeço. Que incrível, que legal que a Brenda teve esse insight, nessa virada de chave, esse movimento também de autocuidado. Arquivou lá o bloco de notas, parou de anotar, enfim. Isso é muito importante, assim, no sentido de autoconhecimento, né? Da gente poder entender, aquilo que funcionou no momento, agora tá funcionando ou não tá funcionando. E até fazendo um parênteses aqui sobre funcionar, não funcionar, o que é isso, né? Eu gosto muito de pensar, se tá funcionando, é algo que ajuda, que flui, que faz bem. Se não tá funcionando, é algo travado, que é difícil, que não tá rolando. Tá gerando mais culpa, mais problema. Coisa que eu gostava muito de ajudar na clínica é de, por exemplo, a pessoa tá lá com uma meta de academia. Aí nunca vai. Bom, tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo? Tá falando sobre começar a academia, tá, né, com esse plano, mas não tá de fato rolando. Porque não tá funcionando. Então, quando é só uma teoria, é porque não tá funcionando. Quando tá funcionando, é aquilo que a gente, por mais que tu fique algum tempo sem fazer, mas no momento que tu te propõe, no momento que tu consegue te reconectar, aquilo flui. Então, para deixar claro um exemplo, assim, eu quero me propor a andar mais de bicicleta. Aí eu quero me propor há um mês, eu nunca andei. Bom, não tá funcionando. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma bike em casa? Ou eu vou ter, sei lá, vou fazer academia, vou me disciplinar? Vou dar um exemplo pessoal. Eu amo fazer musculação. Eu gosto muito de ver como eu me sinto, de ver o meu corpo quando eu tô fazendo musculação. O contrário também, quando eu não tô fazendo musculação, eu não gosto do meu corpo, eu sou molinha, então aquilo ali já me incomoda. Eu vou ficando muito magrinha, uma coisa que eu não gosto em mim, me sinto mais cansada também quando eu não faço. Então, é um fato na minha vida eu gostar de musculação. Gosto do resultado e gosto também de fazer a musculação quando eu tô vendo o resultado. Aí, como que eu sei algo que não funciona com relação à musculação? Quando eu viajo, eu não consigo fazer musculação. E, por outro lado, eu também não consigo fazer sem professor. Eu sei que é um luxo fazer musculação com o professor. Mas eu sei que se eu não faço com o professor, não funciona pra mim. Se eu tenho um horário com a pessoa lá, eu vou bem bonita, não falho ou falho minimamente. Se eu tenho todo o tempo do mundo, aí eu vou me determinar, eu vou colocar na agenda conforme é melhor pra mim, aí não funciona. Então, essa clareza a gente precisa ter na nossa vida, assim, né? O que tu faz que é fácil, que é fluido, que funciona. E às vezes algumas coisas funcionam num momento, não funcionam em outro. Eu lembro que quando eu era adolescente, sei lá, no ensino médio, eu gostava da musculação, eu treinava sozinha na academia, porque aquilo ali pra mim era, tipo assim, prioridade da minha vida, fazer musculação, aquela, né? Mas era uma coisa que eu super curtia, gostava de treinar sozinha. Não me lembro se eu botava fone ou não, mas eu lembro que eu, tipo, amava tá lá e tal. Então,
pronto, né? Para aquele momento da minha vida funcionava sem professor e também não tinha grana para pagar professor, mal tinha grana para pagar a mensalidade normal da academia, né? Então, tá lá fazendo academia já era tipo assim, um super luxo da minha vida. Então funcionava. Entende? Então, isso que a gente tem que ter essa clareza. Eu lembrei de uma amiga minha, não vou falar o nome dela porque eu não sei se ela vai me deixar, né, falar sobre isso. Isso veio espontaneamente agora, mas ela também. Uma dificuldade de fazer musculação, não via resultado da musculação, enfim, ela passou a fazer bike, essas aulonas de bike, e ela ama. Eu acho que se ela pudesse ir todo dia, ela iria todo dia, porque funcionou pra ela. Pelo que a gente conversa, eu tenho a impressão de que é mais longe, ela leva mais tempo, é mais tempo de aula, talvez seja mais caro, não sei, tá? Tô chutando aqui, mas mesmo assim, vale a pena, funciona pra ela. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Agora, voltando pro bloco de notas e voltando pra leitura, da leitura e do bloco de notas. Eu tenho um ranço, tô com ranço dessa coisa da gente ter que ler, mostrar que tá lendo, mostrar quanto que leu, meio que assim, se provar que tá lendo muito. Eu acho que não é por aí. O que eu penso assim? Eu amo ler pra mim é um hobby. Eu leio desde pequena. A prova de italiano que eu falei pra vocês que eu fiz, eu falei sobre leitura, porque é uma coisa muito importante na minha vida, uma parte muito importante da minha vida. Gosto muito de escrever, eu relaxo quando eu leio. Então, assim, ponto. Isso é fato. Mas eu não preciso estar devorando o livro todo dia, todo o período da minha vida, independente do que eu estiver fazendo na minha vida, para eu me sentir uma leitora. Ou para eu sentir que eu sou alguém que lê, entende? Então, a gente precisa cuidar com essas coisas que a gente mesmo coloca como uma meta ou como uma exigência. Como a Briana colocou as vozes críticas, né? De, ai, tem que ler mais e mais e mais. E às vezes, gente, eu vou falar pra vocês bem honestamente, eu já tive momentos de ter essa cobrança, assim, de, nossa, né? Ai, eu tenho que ler, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque às vezes eu tô lendo, tava lendo, e eu tava nervosa, pensando quanto que eu tinha que ler rápido pra ler tudo que eu queria ler. Então, né, a gente calcula ali o quanto que eu tava absorvendo o que eu lia. Pensando quantas páginas tinha pra eu terminar de ler, qual era o outro livro que eu ia ler, o próximo livro, querendo ler rápido pra ser super efetiva. E assim, não me entenda mal, se tu é uma pessoa que lê rápido, que consegue absorver, que consegue mesmo assim, enfim, ler muitas coisas e de forma rápida e aplica na vida e tudo, e mesmo se tu tá nesse momento como a Brenda, como eu já tive, de querer ler mais e mais e mais, focando no número, focando na quantidade, não tanto na profundidade, em como, o que tu vai fazer com essa leitura, se de fato é algo que tu quer ler, se tá sendo bom pra ti, se tu tá nesse momento também, sabe? Eu já tive. Cada momento da vida é um momento, às vezes a gente precisa daquilo, a gente não é um julgamento também. Eu já tive nesse lugar, talvez eu volte pra esse lugar, e cada coisa que a gente faz, cada comportamento ali, às vezes ele tá num contexto maior e que a gente tá fazendo aquilo porque precisa daquilo de alguma forma, mesmo que seja uma forma, entre aspas, disfuncional, sabe? Então, o que eu quero dizer é que, assim, não te julga e às vezes a gente tem certas prioridades na vida que são diferentes, né? Às vezes a gente tá naquela coisa de status ou tá naquilo ali que depois a gente amadurece, depois a gente repensa e a gente vê que aquilo não tem tanto valor assim, né? Então, cada momento da vida, cada um sabe sobre si. Mas, como a Brenda falou ali, que anotar não estava fazendo bem para ela, poder entender isso sobre a gente, né? Hoje eu tenho, pessoalmente, jamais vou falar esse número, né? Mas eu anoto, já faz uns 5 anos que eu anoto os livros que eu leio a cada ano. Eu anoto o nome, eu anoto o autor, eu anoto, enfim, eu tenho essa tabelinha. Não me gera um mal-estar a tabela em si, mas eu reconheço que eu olho a quantidade que eu leio e às vezes eu fico chateada porque eu gostaria de ler mais. Às vezes eu olho todos os livros que eu gostaria de comprar, todos os autores que eu conheço, que eu gostaria de ler mais livros daquele autor, e eu fico chateada porque eu gostaria de ler mais. Mas como eu interpreto isso, né? Eu olho por um lado, assim, de que essa chateação, ela se conecta com algo que é importante na minha vida. Tipo, eu leio, é bom, eu quero mais. É óbvio, né? A gente se move pela falta. Então, eu ficar chateada pelo que eu gostaria de ler mais, ou achar que é um número baixo, ou enfim, né?
por exemplo, assim, gostaria de ler por osmose, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão também, né? Porque às vezes, eu quero absorver todo o conteúdo do livro, mas às vezes é diferente da leitura. Às vezes a leitura é simplesmente aquele momento que tu tá lendo, que é aquele momento de tu te desligar do resto, aquele momento pra tu te conectar contigo, pra tu aprender, às vezes pra tu se dar conta do teu corpo, às vezes é lendo que tu vai parar e pensar, nossa, eu não tô fazendo isso, ou eu tô desconfortável aqui, enfim, né, às vezes a leitura é um espelho ali que a gente tem para se ver, né? Então, enfim, outras camadas dessa conversa. Também um ponto que a gente tava até conversando, eu e o Rafa, meu marido, esses dias, que é o hábito agora das pessoas de colocarem, né, pedirem pro chat resumirem livros para elas, fazerem sínteses de livros ou de artigos que elas gostariam de ler, mas não tem tempo de ler e tal. E tudo bem, isso é útil de alguma forma, enfim, mas isso não é a leitura, e a leitura em si, ela tem outras vantagens, ou enfim, ela abre outros espaços na nossa cabeça do que simplesmente a gente pegar e, tipo assim, abrir a cabeça e colocar um conteúdinho lá dentro, sabe? Ou a gente saber que, o tal livro fala sobre isso, aquilo, mas às vezes a gente não construiu um raciocínio crítico, às vezes a gente não trabalhou a nossa habilidade de interpretação, de, tá ali, ter aquela conexão com o escritor, de viajar na maionese, de sentir as coisas que o livro tá se propondo, ou mesmo que seja um livro não literatura, né, um livro de não ficção, não é não literatura de não ficção, seja um livro técnico, mas a gente poder absorver outras coisas para além do que de fato tá ali, né? Então, coisas que eu fico pensando que talvez possam ajudar do outro lado. E também a gente vai lidar com lutos, com perdas, né? No momento que eu paro e eu escolho ler esse livro, eu tô abrindo mão de todos os outros livros que eu gostaria de ler e não leio. No momento que eu falo, esse é o meu marido, eu vou viver um casamento, eu vou viver um relacionamento monogâmico com essa pessoa, eu tô abrindo mão de todas as outras que eu não tô me relacionando. Quando eu escolho eu vou me dedicar a maior parte do meu tempo pra maternidade, pra estar com o meu filho, como hoje ali, 10 horas, 10 e meia da manhã, eu tava fazendo ele dormir, porque aquilo é importante pra mim. Depois, 3 horas da tarde, eu tava fazendo um bolo de chocolate com ele junto, e ele falou pela primeira vez chocolate, porque aquilo é importante pra mim. Eu não tô fazendo milhões de outras coisas, inclusive não estou lendo, porque eu escolhi fazer aquilo. Então, são as perdas normais, e que às vezes olhar para o que a gente está perdendo, olhar para todos os livros que eu não li, é importante na medida que eu posso estar mais conectada ou mais aprofundada e enxergar o que eu escolhi fazer com o meu tempo, o que eu estou escolhendo fazer com a minha vida. Por que, né, que eu tô escolhendo isso? Qual que é o sentido? Qual que é o valor que isso tem na minha vida? O que aconteceu na minha vida, como a Brena falou, num contexto de vida que às vezes a gente não consegue porque a gente tá se dedicando, sei lá, pra trabalhar, pra se desdobrar, enfim, com outras coisas na cabeça. Então, isso é importante também, isso tem que ser contextualizado de alguma forma. Mas são essas minhas reflexões, eu espero que tenha feito sentido aí do outro lado. Me conta se tu tem uma lista dos livros que tu tá lendo, se tu tem uma lista dos livros que tu já leu, me conta mais a tua relação com a leitura, vamos fazer um bate-papo, seguir essa conversa nos comentários. Muito obrigada por ter ficado até o final desse episódio, seja em vídeo, seja em áudio. Obrigada pela tua audiência, que eu sei que é muito qualificada, é uma honra pra mim. Me manda a tua história, se tu quiser compartilhar algo, deixa a tua avaliação positiva, né, por favor, no Spotify, que ajuda bastante. E se tu não for inscrito no canal, aproveita para te inscrever, deixar o teu like nesse vídeo, enfim, tudo aquilo que é muito importante, que eu preciso lembrar aqui, porque são essas coisinhas que movimentam, né? E muito obrigada, nos vemos no próximo episódio. Um beijo e até lá!